Papai, você tem até amanhã para sair da minha casa, gritou Helena, jogando duas malas velhas na calçada. Aos 78 anos, José segurou as lágrimas enquanto pegava seus poucos pertences. Ele não imaginava que essa seria a última vez que sua filha o veria como um velho inútil. Em 6 meses, ela estaria implorando pelo seu perdão, mas seria tarde demais. José Pereira sempre foi um homem simples, trabalhador e dedicado à família. Durante 45 anos, trabalhou como marceneiro, construindo móveis sob medida para as famílias da cidade. Suas mãos calejadas eram testemunhas de uma vida inteira de dedicação e sacrifício. Quando sua esposa Maria faleceu há 3 anos, ele se mudou para a casa da filha Helena, achando que seria bem-vindo em seus últimos anos de vida. Helena tinha 42 anos e trabalhava como gerente em uma loja de roupas do centro da cidade. Casada com Roberto, um contador que sempre demonstrou desprezo silencioso pelo sogro, ela começou a ver o pai como um fardo após o primeiro ano de convivência. O que começou como pequenas irritações se transformou em ressentimento profundo. Papai está sempre atrapalhando, Roberto, reclamava Helena enquanto preparava o jantar. Ele deixa a televisão muito alta, faz barulho de manhã cedo, e ainda por cima fica dando palpites na nossa vida. Não aguento mais. Roberto, que nunca teve paciência com o sogro, alimentava esse ressentimento. Helena, você precisa tomar uma decisão. Ou ele vai para um asilo, ou nossa relação vai por água abaixo. Não posso mais viver assim. José percebia a tensão crescente na casa, mas tentava se fazer útil. Consertava pequenos estragos, cuidava do jardim e sempre que podia, ajudava com as despesas usando sua pequena aposentadoria. Mas nada disso parecia ser suficiente para amenizar a irritação dos dois. A gota d'água aconteceu numa manhã de terça-feira. José havia acordado cedo, como de costume, e estava preparando seu café quando derrubou acidentalmente uma xícara no chão. O barulho acordou Helena, que desceu as escadas furiosa. Não é possível. Todo dia a mesma coisa. O senhor não consegue fazer nada sem fazer barulho, gritou ela, ainda de camisola. Desculpe, filha. Foi sem querer. Já estou limpando tudo, disse José, abaixando-se para recolher os cacos. Não adianta mais desculpa, papai. Eu não aguento mais essa situação. Helena estava fora de si. O senhor vai ter que procurar outro lugar para morar. Não dá mais para ficar aqui. José sentiu o coração apertar. Filha, por favor, vamos conversar com calma. Eu posso tentar ser mais cuidadoso. Não há mais o que conversar. Minha decisão está tomada. O senhor tem uma semana para encontrar outro lugar. Roberto apareceu na cozinha, fingindo ter acabado de acordar, mas José sabia que ele havia escutado tudo do alto da escada. Helena tem razão, José. Talvez seja melhor mesmo o senhor procurar um lugar mais adequado para sua idade. Durante os próximos dias, José tentou desesperadamente encontrar uma solução. Ligou para parentes distantes, procurou asilos dentro de suas condições financeiras, mas nada parecia viável. Sua aposentadoria de salário mínimo não era suficiente para pagar uma moradia decente. No último dia do prazo dado por Helena, José ainda não tinha encontrado lugar para ir. Pela manhã, ela entrou no quarto onde ele dormia, o mesmo quarto que havia sido dela quando criança, onde ele a consolava quando tinha pesadelos. Papai, chegou a hora. O senhor encontrou algum lugar? Filha, me dá só mais alguns dias. Eu prometo que vou encontrar uma solução. Não. Já foi tempo demais. Eu arrumei suas coisas aqui. Helena colocou 2 malas velhas em cima da cama. O senhor tem até o fim da tarde para sair. José olhou para a filha que havia criado com tanto amor, a mesma menina que ele carregava nos ombros para ver os fogos de artifício na festa da cidade, a mesma que ele ensinou a andar de bicicleta e consolou quando ela chorou o primeiro amor perdido. Helena, eu sempre tentei ser um bom pai para você. Trabalhei a vida inteira para dar o melhor que podia. Sua mãe ficaria muito triste se visse isso. Não misture minha mãe nessa história. Ela não está aqui para ver o peso que o senhor se tornou na nossa vida. As palavras da filha foram como uma punhalada no coração de José. Ele começou a arrumar suas poucas roupas e objetos pessoais em silêncio. Entre os pertences, estava uma pequena caixa de madeira que ele mesmo havia feito, onde guardava algumas fotografias antigas e documentos importantes. No final da tarde, José estava parado na calçada com suas 2 malas. Helena fechou a porta sem se despedir. Alguns vizinhos observavam a cena pela janela, cochichando entre si, mas ninguém se ofereceu para ajudar. José começou a caminhar pelas ruas da cidade, sem destino certo.
O peso das malas parecia aumentar a cada passo, assim como o peso no seu coração. Aos 78 anos, ele estava literalmente na rua, abandonado pela própria filha. Andou até a praça central da cidade e sentou-se num banco para descansar. A noite estava chegando e ele precisava encontrar um lugar para dormir. Foi quando se lembrou de seu velho amigo Antônio, com quem havia trabalhado anos atrás. Antônio morava numa casa simples no bairro Operário e, quando viu José na sua porta com as malas, não hesitou em acolhê-lo. Meu amigo, o que aconteceu? Entre, entre. José contou toda a situação para Antônio, que ficou indignado. Não acredito que a Helena fez isso com você, José. Depois de tudo o que você fez por essa menina. Ela não é mais uma menina, Antônio. E talvez ela esteja certa. Talvez eu seja mesmo um peso na vida dela. Não diga bobagem. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Moro sozinho mesmo desde que a Carmen faleceu. José ficou profundamente grato pela generosidade do amigo, mas sabia que não podia impor sua presença por muito tempo. Precisava encontrar uma forma de recomeçar sua vida. Durante as primeiras semanas na casa de Antônio, José caiu numa profunda depressão. Passava os dias sentado na varanda, observando o movimento da rua e refletindo sobre sua vida. Como havia chegado àquela situação? Onde havia errado como pai? Antônio notou o estado do amigo e decidiu tomar uma atitude. José, você não pode ficar assim. Sei que está sofrendo, mas precisa reagir. Você ainda tem muito para viver e muito para oferecer. Para quê, Antônio? Estou velho, não tenho dinheiro, não tenho família que me queira. O que posso fazer? Você ainda tem suas habilidades. Suas mãos ainda funcionam, sua experiência ainda vale alguma coisa. Lembra quando fazíamos aqueles móveis sob medida? As pessoas adoravam seu trabalho. José olhou para suas mãos enrugadas. Era verdade que elas ainda eram firmes, ainda sabiam trabalhar a madeira com precisão. Talvez Antônio estivesse certo. Mas quem vai querer contratar um marceneiro de 78 anos? Vamos descobrir isso juntos. Amanhã vamos dar uma volta pela cidade, ver se conseguimos algum trabalho para você. No dia seguinte, os dois amigos saíram caminhando pela cidade. Pararam em algumas lojas de móveis, oficinas de marcenaria e até mesmo em casas onde havia placas de conserta-se móveis. A maioria das pessoas os dispensava rapidamente quando via a idade de José. Já estavam desanimados quando passaram por uma pequena loja de antiguidades no centro da cidade. O dono, um senhor chamado Eduardo, estava tentando consertar uma cadeira antiga que havia quebrado. Com licença, disse José, posso dar uma olhada nessa cadeira? Eduardo olhou desconfiado para os dois velhos, mas permitiu que José se aproximasse. Em poucos minutos, José havia identificado o problema e explicado como poderia ser consertado. O senhor entende de marcenaria? Perguntou Eduardo, impressionado com o conhecimento demonstrado. Trabalhei com isso a vida inteira. 45 anos fazendo e consertando móveis. Eduardo explicou que estava com vários móveis antigos para restaurar, mas não encontrava profissionais qualificados que soubessem trabalhar com as técnicas tradicionais. A maioria dos marceneiros de hoje só trabalha com móveis modernos, não sabem lidar com peças antigas. Foi assim que José encontrou sua nova oportunidade. Eduardo o contratou para trabalhar meio período na loja, restaurando móveis antigos. O salário não era grande, mas somado à sua aposentadoria, daria para ele alugar um pequeno quarto e ter sua independência. José se mudou para uma pensão simples, mas limpa e organizada, no centro da cidade. O quarto era pequeno, mas tinha tudo o que ele precisava: uma cama, um guarda-roupa, uma mesinha e uma janela que dava para uma praça arborizada. O trabalho na loja de antiguidades deu novo significado à vida de José. Ele não apenas consertava os móveis, mas também conversava com os clientes, compartilhando histórias sobre as peças e técnicas de marcenaria. Sua experiência e conhecimento eram muito valorizados por Eduardo e pelos clientes. Alguns meses depois, um jovem casal entrou na loja procurando alguém que pudesse fazer móveis sob medida para sua casa nova. Eles haviam ouvido falar do trabalho de José através de amigos. Seria possível fazer um guarda-roupa planejado para nosso quarto? Queremos algo diferente, com acabamento tradicional, perguntou a jovem. José aceitou o desafio. Trabalhava durante o dia na loja de Eduardo e, nas horas vagas, no pequeno galpão nos fundos da pensão onde morava, criava peças sob medida. O guarda-roupa ficou perfeito, com detalhes em marchetaria que impressionaram o casal. A notícia do trabalho de José se espalhou rapidamente. Logo,
outras pessoas começaram a procurá-lo para fazer móveis personalizados. A demanda cresceu tanto que Eduardo lhe ofereceu uma sociedade na loja. José, você trouxe vida nova para meu negócio. Que tal nos tornarmos sócios? Podemos ampliar a loja e focar tanto em restauração quanto em móveis sob medida. José aceitou a proposta com entusiasmo. Aos 79 anos, ele estava recomeçando sua vida como empresário. Com a experiência de décadas e a energia renovada de quem tinha um novo propósito, ele transformou a pequena loja numa referência na cidade. Eles alugaram um imóvel ao lado e expandiram o negócio. José contratou 2 jovens aprendizes, passando para eles todo o seu conhecimento sobre marcenaria tradicional. A loja Antiguidades e Móveis José e Eduardo se tornou conhecida em toda a região. José se mudou para um apartamento simples, mas confortável, e pela primeira vez em anos se sentia realizado e independente. Não era rico, mas tinha o suficiente para viver com dignidade e ainda ajudar outras pessoas. Durante todo esse tempo, ele nunca procurou Helena. A ferida causada pela rejeição da filha ainda doía profundamente, mas ele havia decidido seguir em frente sem rancor. Helena, por sua vez, também não procurou saber do pai. Nos primeiros meses após expulsá-lo de casa, ela se sentia aliviada. A casa estava mais silenciosa, não havia mais as pequenas irritações do dia a dia, e Roberto parecia mais satisfeito. Mas aos poucos, pequenos detalhes começaram a incomodá-la. Quando a torneira da cozinha começou a pingar, ela se lembrou que o pai sempre consertava esses problemas. Quando o jardim começou a ficar descuidado, ela lembrou como ele cuidava carinhosamente das plantas. As lembranças mais dolorosas vinham nos momentos inesperados, quando encontrava uma ferramenta esquecida dele no fundo de uma gaveta, quando passava pela padaria onde ele comprava pão todas as manhãs, quando via uma foto antiga onde apareciam juntos e felizes. Roberto notou a mudança no comportamento da esposa, mas interpretou mal a situação. Está vendo como foi boa a nossa decisão? Você está muito mais tranquila sem seu pai aqui. Helena apenas concordava em silêncio, mas por dentro começava a questionar se realmente havia tomado a decisão certa. 6 meses após ter expulsado o pai de casa, Helena estava no centro da cidade fazendo algumas compras quando ouviu 2 senhoras conversando na fila do banco. Você viu a matéria no jornal sobre aquela loja de móveis antigos? Parece que está fazendo muito sucesso, dizia uma delas. Sim, eu vi. E o dono é um senhor de quase 80 anos que começou o negócio depois de ser abandonado pela família. Uma história muito triste, mas inspiradora, respondeu a outra. Imagina só, começar uma nova vida nessa idade. O nome dele é José alguma coisa. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. José era um nome comum, mas algo dentro dela sabia que estavam falando do seu pai. Saiu correndo do banco e foi até a banca de jornal mais próxima. Na primeira página do caderno de economia do jornal local, estava uma grande foto de seu pai sorrindo ao lado de um senhor que ela não conhecia, em frente a uma loja elegante. A manchete dizia: aos 79 anos, marceneiro aposentado vira empresário de sucesso após ser abandonado pela família. Helena leu a matéria com as mãos tremendo. O jornalista contava a história de José, como ele havia sido posto na rua pela filha e como havia reconstruído sua vida. A matéria destacava o sucesso do negócio, os prêmios que a loja havia ganhado e como José havia se tornado uma inspiração para outras pessoas da terceira idade. Nunca perdi a esperança, dizia uma citação do pai na matéria. Mesmo nos momentos mais difíceis, acreditava que Deus tinha um propósito para mim. Hoje sou grato por tudo o que aconteceu, porque me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Quando perguntado sobre a filha, José havia respondido: guardo apenas boas lembranças dela. A vida nos ensina que às vezes precisamos seguir caminhos separados, mas o amor de pai nunca morre. Helena começou a chorar ali mesmo, na rua, segurando o jornal. As pessoas passavam e a olhavam com curiosidade, mas ela não conseguia parar de chorar. Toda a culpa, todo o remorso que havia tentado suprimir durante esses meses vieram à tona de uma vez. Correu para casa e mostrou o jornal para Roberto, que leu a matéria em silêncio. Roberto, preciso ir falar com meu pai. Preciso pedir desculpas. Helena, deixa isso para lá. Vocês 2 escolheram caminhos diferentes. Por que mexer numa ferida que já está cicatrizada? Mas Helena já havia tomado sua decisão. No dia seguinte, foi até a loja de móveis antigos. Ficou parada do outro lado da rua por quase 1 hora, observando seu pai trabalhando através da vitrine. Ele estava ensinando algo para um jovem aprendiz, gesticulando com as mãos e sorrindo. Helena nunca havia visto o pai tão bem, tão realizado. Ele usava um avental de couro,
como nos velhos tempos quando trabalhava em casa, e parecia ter rejuvenescido. Havia um brilho nos seus olhos que ela não via há anos. Juntou coragem e entrou na loja. José estava de costas, lixando uma peça de madeira. Quando se virou e a viu, seu rosto mostrou uma mistura de surpresa, dor e alegria. Helena! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Oi, papai. A voz dela saiu trêmula. Eu vi a matéria no jornal. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, sem saber o que dizer. Eduardo, que estava no balcão, percebeu a tensão no ambiente e discretamente se retirou para os fundos da loja. Como você está, filha? José quebrou o silêncio. Eu não estou bem, papai. Não estou bem desde o dia que... Helena não conseguiu terminar a frase e começou a chorar. José se aproximou, com aquele mesmo jeito carinhoso de sempre, e colocou a mão no ombro da filha. Não chora, Helena. Papai, eu peço perdão. Eu peço muito perdão pelo que fiz. Eu fui cruel, ingrata, desumana. Não sei como pude fazer aquilo com o senhor. Filha, isso já passou. Não passou, papai. Eu expulsei meu próprio pai de casa, o homem que trabalhou a vida inteira para me dar o melhor. O senhor estava precisando de mim e eu virei as costas. Que tipo de filha eu sou? José abraçou Helena enquanto ela chorava. Era o mesmo abraço protetor que ele dava quando ela era criança e se machucava brincando. Helena, eu te perdoei no mesmo dia que isso aconteceu. Você é minha filha, minha única filha, e eu te amo independente de qualquer coisa. Mas eu não me perdoo, papai. Como pude ser tão egoísta? Você estava passando por um momento difícil. Às vezes as pessoas fazem coisas que não queriam fazer quando estão sob pressão. Helena se afastou e olhou nos olhos do pai. Papai, eu quero que o senhor volte para casa. Por favor, me perdoe e volte. José suspirou fundo antes de responder. Filha, eu te agradeço, mas agora eu tenho uma vida aqui. Tenho meu trabalho, minha independência. Talvez seja melhor assim. O senhor não quer mais morar comigo? A pergunta saiu carregada de dor. Não é que eu não queira, Helena. É que aprendi que posso viver sozinho, que ainda posso ser útil. Pela primeira vez em anos, me sinto realizado. Helena entendeu que havia perdido não apenas o direito de ter o pai morando com ela, mas também a oportunidade de cuidar dele em seus últimos anos. Sua atitude egoísta havia custado mais caro do que imaginava. Papai, pelo menos podemos nos ver de vez em quando? Podemos tentar reconstruir nossa relação. José sorriu, o primeiro sorriso genuíno que deu para a filha em muito tempo. Claro, filha. Você sempre será bem-vinda na minha vida. A partir daquele dia, Helena começou a visitar o pai regularmente na loja. Ela conheceu Eduardo, os aprendizes de José, e aos poucos foi entendendo a nova vida que ele havia construído. Ficou impressionada com o respeito que todos tinham por ele e com o sucesso do negócio. José também começou a visitar Helena ocasionalmente, mas sempre como visitante, nunca mais como morador. Ele havia conquistado sua independência e não estava disposto a abrir mão dela. Roberto nunca se acostumou completamente com a reaproximação entre sogro e esposa, mas aprendeu a conviver com a situação. Helena havia mudado depois da reconciliação com o pai, estava mais madura, mais reflexiva. Um ano depois da reconciliação, na festa de aniversário de 80 anos de José, toda a vizinhança compareceu. A loja estava decorada, havia um bolo grande e muitos presentes. Helena organizou tudo com carinho, tentando de alguma forma compensar o tempo perdido. Durante o discurso de agradecimento, José olhou para a filha e disse: às vezes, as maiores dificuldades da vida nos levam aos maiores triunfos. Eu agradeço a Deus por todas as experiências que vivi, inclusive as mais dolorosas, porque elas me fizeram descobrir forças que eu nem sabia que tinha. Helena chorou ao ouvir as palavras do pai. Ela sabia que ele havia perdoado, mas também sabia que as consequências de seus atos seriam eternas. Havia perdido a chance de ser a filha cuidadora que deveria ter sido, mas havia ganhado uma nova oportunidade de ser uma filha amorosa. José viveu ainda muitos anos, sempre independente, sempre trabalhando, sempre rodeado de pessoas que o respeitavam e admiravam. A loja se tornou um ponto de referência na cidade, e ele um exemplo de superação para muitas pessoas. Quando finalmente faleceu, aos 87 anos, José estava em paz consigo mesmo e com a vida. Helena estava ao seu lado no hospital, segurando sua mão, pedindo perdão mais uma vez. Filha, não precisa mais pedir perdão. Você já foi perdoada há muito tempo.
Lembre-se apenas de ser uma pessoa melhor daqui para frente. Helena herdou a parte de José na loja e decidiu mantê-la funcionando em sua homenagem. Na parede principal, colocou uma foto dele trabalhando, com uma placa que dizia: José Pereira, um homem que nunca desistiu de viver. A história de José se tornou lenda na cidade, contada de pai para filho como exemplo de perseverança, perdão e dignidade. Helena passou o resto de sua vida tentando honrar a memória do pai, ajudando outras pessoas idosas que passavam por situações de abandono familiar. Ela nunca esqueceu a lição mais importante que aprendeu, que não existe idade para recomeçar, mas também não existe perdão que apague completamente as consequências de nossos atos. O amor verdadeiro de um pai pode perdoar tudo, mas isso não significa que possamos voltar atrás no tempo e desfazer o mal que causamos. A última anotação encontrada no diário de José, escrita poucos dias antes de morrer, dizia: aprendi que a vida não é sobre o que nos acontece, mas sobre como reagimos ao que nos acontece. Hoje sou grato até mesmo pelas lágrimas que derramei, porque elas me ensinaram o valor verdadeiro da felicidade. Helena guardou essa anotação como seu bem mais precioso, uma lembrança constante de que seu pai havia encontrado a paz mesmo depois de toda a dor que ela havia causado. E essa foi a maior lição de todas, que o perdão verdadeiro vem acompanhado de sabedoria, e que às vezes a maior punição para nossos erros é perceber que perdemos oportunidades que nunca mais voltarão. Final da história. Esta história nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, mas também que nossas ações têm consequências duradouras. O amor de um pai pode perdoar tudo, mas isso não apaga o tempo perdido nem as oportunidades desperdiçadas. José encontrou sua dignidade e sucesso na adversidade, enquanto Helena aprendeu que algumas lições da vida custam muito caro para serem aprendidas.